Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mas. Olá amigos, estamos começando mais um programa Desafios e Soluções, hoje com o tema Sofrimento e Amor. Antes disso, eu quero compartilhar com vocês os endereços das nossas redes sociais, que são o Facebook, facebook.com/Rede Boa Nova, Rede Boa Nova de Rádio. Tudo junto. facebook.com/TV Mundo Maior, tudo junto. E no Instagram, @Rádio Boa Nova, @TV Mundo Maior. E no YouTube você pode se inscrever na nossa página youtube.com/TV Mundo Maior, tudo junto. Muito bem, Sofrimento e Amor do livro Luzes nas Trevas, Luz nas Trevas, de Joana de Ângeles e de Valdo Pereira Franco. É o último livro, você está sabendo, da benfeitora, muito bacana, como todos os outros. Na sociedade, nós procuramos, obviamente, o bem-estar, a alegria, o prazer, a melhoria. Existe essa procura de melhoramento, tanto pessoal como interpessoal, grupal, né? Nós estamos num processo de evolução. No entanto, por conta da falta de conhecimentos da espiritualidade e da visão da limitação da existência física, que considera que a nossa única realidade é o corpo físico mortal que vai perecer inevitavelmente, então nós buscamos sair do sofrimento de todos os modos, porque parece a antivida, não é? E na visão, então, da vida única, se o indivíduo sofre, ele não tem mais chance de ter alegria, prazer, felicidade, como muitas pessoas têm. Então, essa sofreguidão na busca da alegria, do bem-estar, do prazer, como sendo a própria vida, como o direito do indivíduo de viver. Agora, quando você considera o ser como imortal, pluriexistencial, que teve milhares de existências e terá milhares de existências, então muda a nossa conceituação sobre vida, alegria, saúde, felicidade, doença, sofrimento, que passa a ter um valor de crescimento para o indivíduo. Não é que se busca o sofrimento, é que o sofrimento aparece por conta da imaturidade do indivíduo. Então, ele é um instrumento de crescimento. Eu sempre dou o exemplo bem óbvio de uma pessoa que passa por uma crise, e é claro que aquilo traz um sofrimento para ela, ela busca sair desta crise através de subterfúgios que a sociedade oferece, né? Através de um passeio, a compra de um objeto, e isso faz com que ela se sinta bem. Mas não necessariamente resolveu o problema dela. Portanto, a visão que o Espiritismo traz amplia a nossa visão da realidade. Então, por exemplo, a pessoa passou por uma crise, trouxe um sofrimento, a pessoa pode se sentir angustiada,
ela busca bebida como meio de amenizar o seu sofrimento. Essa bebida pode trazer uma cirrose, um problema no estômago, provocar um acidente, não é? Então, esta dor que está aparecendo está sinalizando que o comportamento dele não está adequado. Então, ele ter um problema grave no fígado por conta da bebida ou no estômago, esta dor vai fazer com que ele se contenha, com que ele faça uma revisão e mude de comportamento para não piorar o seu quadro. Essa dor é um remédio para ele, é um remédio da alma. Porque faz com que ele cesse e não cometa uma coisa mais grave que pode dar cabo da sua existência. Percebe como a dor aí vem ajudar o indivíduo? Poderia ser o amor? Poderia, mas ele não está receptivo ao amor. Muitas pessoas provavelmente vão consolá-lo. Puxa vida, olha, você perdeu o emprego ou perdeu essa pessoa, mas tem pessoas que te amam, não vai faltar ocasião para você melhorar, conseguir outro emprego. Tem gente dando amor, dando afeto, mas ele às vezes não está receptivo. E ele então usa de um artifício fictício, que não tem transformação real no indivíduo. Então, isso é um exemplo. Agora vamos entrar no texto de Joana de Ângeles, porque a benfeitora amplia esta visão e aí nós passamos a compreender melhor. Olha só que interessante isso. Isso já nos coloca como protagonista da nossa evolução, como pessoas que escolheram estar encarnadas. Pensa nisso. Você escolheu estar encarnada, você conversou com os benfeitores espirituais, propondo muitos lances do que você tem na existência atual, não é? Não é uma coisa gratuita que você simplesmente apareceu no mundo e as coisas começaram a acontecer e você foi seguindo os caminhos que a vida vai te mostrando, assim, como se fosse uma coisa casual. Não, existe um propósito, você tem um propósito de estar aqui. Então, olha só, vamos acompanhar. Antes de tomares a indumentária carnal, antes de reencarnar, objetivando o processo reencarnacionista, olha só, solicitaste a bênção do sofrimento como refúgio de segurança em relação aos perigos que defrontarias. Então, o próprio indivíduo ele faz uma solicitação como meio de garantir o equilíbrio dele. É um refúgio, né? É um meio dele se garantir. Vamos lá, repetir. Solicitaste a bênção do sofrimento. É uma bênção. Como refúgio, como meio de se resguardar. Refúgio de segurança em relação aos perigos. Então, vamos pegar um exemplo. O indivíduo na vida anterior faliu porque ele dispunha de boa saúde, bons conhecimentos, dinheiro, e ele aproveitou dessas condições para descambar a sua vida. Ele começou a atender os seus impulsos, seus interesses, as influências do meio. Então, ele passava noitadas acordado, bebendo, fazendo sexo, não se preocupando com o trabalho. E isso foi consumindo a sua força física, que vai ficar refletido no perispírito. E aí, na existência atual, ele nasce com um corpo fragilizado, né? Qualquer coisa ele fica doente. Por quê? Porque essa fragilidade é o sofrimento abençoado que impede que ele cometa os erros do passado. Qualquer coisinha hoje ele fica doente, ele fica de cama, ele não consegue fazer muitas coisas. Então é um refúgio para que ele não cometa os erros do passado. Percebe? Então, algumas coisas acontecem conosco, alguns impedimentos, que nós poderemos achar ruim, e aquilo está sendo um benefício. Então, imagina que o filho chega para o pai e fala: pai, eu queria dinheiro para ir numa balada.
E o pai tem ideia de que essa balada é perigosa. O pai não dar dinheiro é uma boa. Para o filho é um desastre, é falta de amor, é tudo, né? Ele fica muito bravo com o pai, não aceita os argumentos, ele acha que ele tem direitos, que o prazer dele tem que ser atendido, e de repente, no dia seguinte, ele fica sabendo que houve morte lá, tiroteio, etc. Então, a negação do pai foi oportuna. O que está acontecendo conosco de impedimento que nós não atinamos, que está nos salvando? Salvando no sentido não espiritual, né? Porque não existe salvação, existe evolução. Que está evitando que coisas piores aconteçam, ou que reincidemos em erros passados. Continuando, olha só, recebeste em razão do ministério que deverias exercer, uma organização física bem equipada. Imagina o seguinte, você vai fazer uma viagem, né? Vai de um estado para o outro de férias. Você vai fazer algumas trilhas, etc. Você precisa ter um carro equipado. Se você vai com pneu careca, se o freio não está bom, se o motor está morrendo, você vai parar no meio da estrada e vai ter problema, não é? Ora, você precisa estar com o carro bem equipado para fazer um projeto desse. Se não tiver, é melhor que não faça. Mas aqui a benfeitora está falando, recebeste em razão do ministério que deverias exercer. Que ministério? A sua tarefa, o seu compromisso, o seu projeto. Uma organização física muito bem equipada. Nós recebemos o corpo adequado às necessidades da existência que estamos aqui. Você pode dizer, mas não, meu corpo não está bom, eu não estou muito equipado, eu tenho uma certa fragilidade. Sim, mas essa fragilidade é a bênção do sofrimento para evitar que você cometa erros. Então você está bem equipado. Você não pode ter um corpo muito bom em determinada área, porque senão você reincide no erro do passado. Percebe? Então veja, muitas pessoas subestimam, desvalorizam, maltratam o seu corpo, sem se lembrar que na vida espiritual foi projetado por benfeitores espirituais capacitados, vendo quais eram as condições necessárias dessa pessoa. No livro Missionários da Luz, que eu vou fazer uma pequena citação daqui a pouco, mostra André Luiz no Departamento de Planejamento Reencarnatório, onde as pessoas lá estão pedindo determinadas condições no corpo para que elas possam vencer impedimentos espirituais. Né? Então eu lembro do caso de uma moça que foi pedir para que ela tivesse problema na tireoide, para que ela não tivesse uma saúde muito boa, para ela não reincidir em erros passados. Você pode achar estranho, mas ela está lúcida fora do corpo e sabe que ela precisa dessa restrição para ela melhorar algumas coisas da sua personalidade. Um outro que cometeu um crime no passado, ele assassinou uma pessoa, ele vai nascer com uma úlcera para lembrar a existência toda do erro que ele cometeu e corrigir, sentir nele mesmo os males que ele praticou contra uma pessoa. Então, veja, antes de nós que estamos agora conversando reencarnarmos, nós participamos dessa programação, os benfeitores viram a nossa planilha, não é? Há quantas encarnações essa pessoa tem errado na área do sexo? Há quantas encarnações tem errado na área do poder ou tem acertado? Que tipo de corpo ou que tipo de condição social que pode favorecer ela melhorar em determinada área que já faz 5 vidas que ela vem repetindo o erro? Né? Ou que capacidade ela tem para ajudar as outras pessoas a acertarem? Ela pode ser pai de que tipo de pessoa ou mãe? Percebe? É muito bem elaborado. Então, olha, voltamos aqui. Recebeste em razão
do ministério que deverias exercer, uma organização física muito bem equipada, portadora de lucidez mental. Lucidez, você poder pensar, agora eu quero escutar a Rede Boa Nova de rádio. Agora eu quero sair lá para fora para fazer alguma coisa. Vou lavar o meu carro ou vou escutar a Rádio Boa Nova. Você tem lucidez para escolher. Você tem lucidez para escolher se quer ficar nesse emprego ou não. Você tem lucidez para saber se o seu comportamento está trazendo doença para o seu corpo ou saúde. Então, nós trazemos esse equipamento. E olha, Joana de Ângeles vai dizer no outro livro que nós temos 10.000 anos de desenvolvimento de discernimento. 10.000 anos. Você acha que o discernimento é uma coisa que aparece assim? Você vê uma pessoa com uma clareza mental, uma capacidade de entender, você acha que é gratuidade? Que é privilégio do corpo? Não, é uma conquista milenar. Gente, nós somos pessoas milenares, nós somos espíritos milenares, nós estamos aprendendo através de várias encarnações, várias habilidades. Olha só, a lucidez mental e equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional não é também, como o discernimento, algo que aparece. Ah, ele nasceu assim. Não, ele treinou muito o seu equilíbrio emocional. Treinou. Você pode ter falta de equilíbrio emocional, nós podemos ter, por conta dos nossos desleixos, né? Por falta de priorizar esse equilíbrio. Então, se você tem algum desequilíbrio, trabalhe essa questão, se envolva nisso, melhore para a sua vida ter mais significado, mais qualidade. Continuando. Então, tem lucidez mental e equilíbrio emocional, a fim de que pudesses aplicar todo o fluido vital mantenedor da argamassa celular no Ministério da Iluminação. Esta lucidez, este equilíbrio emocional permite que o indivíduo aplique o fluido vital, não é? No corpo, no ministério da nossa iluminação, na prática da nossa iluminação. Então, veja bem, voltando ao exemplo do carro, da ilustração. Se você vai fazer a viagem, você tem que encher o tanque para poder chegar no seu... se você encher um tanque de gasolina, provavelmente você consegue fazer 200, 300 quilômetros. Você vai para uma cidade, 300 quilômetros, você consegue chegar lá. Se você usar mal o combustível, que no nosso caso é o fluido vital, na metade do caminho já acabou o combustível. Se você não sabe dirigir direito, pisa com muita força no acelerador, tira o pé, pisa, tira o pé, força a marcha, você vai gastar combustível e não vai conseguir chegar no seu destino. O fluido vital é o nosso combustível. Quando nós nascemos, nós temos uma quantidade de fluido vital para o tempo que nós vamos permanecer na Terra. Se você programou a sua reencarnação para 80 anos, você tem fluido vital para 80 anos. Se você usar mal, como que usa mal? Comer em excesso, não dormir direito, abusar da bebida, abusar do sexo, trabalhar excessivamente, enfim, são várias condições que vão mostrando o mau uso do corpo e consumindo energia vital, né? Então, para que você consiga chegar até o termo da sua existência, tem que saber aprender, saber se comportar adequadamente. O que não é santificação, não é nada disso, né? É saber comer, saber beber, se divertir sem horas excessivas, né, de divertimento, onde o indivíduo se exaure e volta mais cansado para casa, etc. Muito bem, então você vê a importância e como tudo isso é planejado. Suplicaste pelo amparo dos mentores amigos, e diversos deles
prontificaram-se a acompanhar-te o passo, na condição de orientadores e mantenedores da tua fé nos momentos mais difíceis da jornada. Então, nós, na visão materialista, na falta de estudo que, infelizmente, muitos amigos espíritas não fazem, eles pensam que estão abandonados, que são escravos da sociedade, das influências espirituais. Vamos repetir aqui para deixar isso bem claro. Suplicaste pelo amparo dos mentores amigos, e diversos deles prontificaram-se a acompanhar-te o passo na condição de orientadores e mantenedores da tua fé nos momentos mais difíceis da jornada. Nós não estamos sozinhos e jogados no mundo. Nós estamos amparados, e você pode dizer, mas eles não estão vendo então o que eu estou passando. Não, eles estão vendo, estão te ajudando a ter força nessa condição. Estamos na hora do intervalo? Sim, vamos para o intervalo e já voltamos. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Meu nome é Bolota e estou aqui para lhes contar a minha história. Esperei 2 meses até que a Jéssica, minha dona, viesse me buscar. Mas de repente, vi-me em outro lugar. Um lugar bonito, mas sentia falta da minha dona e do pessoal de casa. Será que a Bolota vai ficar sem a dona dela, poxa? Eu acredito que para tudo tem um jeito. Não se preocupe, nem a morte pode nos separar dos nossos grandes amigos. Quer saber mais sobre o amor e a amizade entre os animais e os seres humanos? Conheça o livro Minha Vida de Cachorro, da Mundo Maior Editora. Uma história emocionante que vai encantar o pequeno leitor. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce e invista em um planeta de regeneração. Há 70 anos, a Força Expedicionária Brasileira desembarcava na Itália para lutar na Segunda Guerra Mundial. Em um cenário de batalhas, soldados corajosos enfrentam os horrores da guerra, amparados por espíritos de luz. O reencontro de heróis, lutando para vencer. Conheça nas entrelinhas deste romance a verdadeira história por trás da guerra. Diante de lembranças marcantes, renasce um amor verdadeiro que transcende o tempo. Informações, ligue 11 4964 4700 ou mundomaior.com.br. Estamos de volta estudando o livro Luz nas Trevas, de Joana de Ângeles. O tema é Sofrimento e Amor. Eu estava falando que a benfeitora diz que nós suplicamos amparo dos mentores espirituais. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, quando está sendo preparado a reencarnação de Segismundo,
Em determinado momento, o benfeitor Alexandre, que é um espírito de alta elevação, ele fala que um benfeitor chamado Herculano, de alta hierarquia, vai acompanhar o Segismundo na sua reencarnação, ou seja, vai ser o seu mentor ou anjo de guarda. Olha só. Diz o Alexandre: meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo, na nova experiência, até que ele atinja os 7 anos, após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Aqui está falando do anjo de guarda. Então, até os 7 anos, que é a idade que se consolida a reencarnação, que o espírito está fixo no corpo mesmo, ele fica diariamente junto do Segismundo, que é um personagem, né, desse livro. Depois dos 7 anos, o Herculano volta às suas atividades e fica ligado com ele mentalmente. Qualquer coisa ele vai aparecer lá instantaneamente. Você sabe que o espírito se locomove pelo pensamento. Então, o nosso anjo de guarda não fica a tiracolo conosco, né? Eles têm as suas atividades também. Quando é oportuno, eles estão conosco, quando nós necessitamos. Aí é diferente. Então, voltando. Conseguiste dose dupla de saúde, a fim de que as mortificações dos trabalhos não diminuíssem o vigor e pudesses avançar intimorato, com largo sorriso na face, cantando as glórias do Altíssimo. Conseguiste dose dupla de saúde. Então, isso pode fazer parte da programação, levando em conta como foi a vida anterior do indivíduo, o merecimento dele, ele pode ter uma saúde no qual ele vai suportar lidar com várias situações difíceis sem se alquebrar, sem esmorecer, não é? Então, veja, quando você vê uma pessoa vigorosa na saúde, não é um privilégio, ela nasceu numa família abastada, privilegiada, não. Ela estava no perispírito equilibrada, e na programação reencarnatória, ela recebeu condições de se apresentar assim, né? Você veja, eu lembro de uma colocação da Ivone Pereira, que ela fala que as pessoas que trabalham na desobsessão, eles têm um perispírito preparado. Por quê? A carga negativa dos obsessores é muito forte, pode deixar a pessoa atormentada, desequilibrada, tanto fisicamente como emocionalmente. Então, há um preparo, né? Há um condicionamento para enfrentar aquele tipo de situação. Então, se você vive doente, tem os motivos aí decorrentes dos seus comportamentos, mas você pode melhorar a sua saúde mudando o seu padrão mental. E também fazendo bem. Continuando, diante de muitas concessões, também solicitaste o ferretear de alguns fenômenos conflitivos que vinham de existências pregressas. Então, são solicitações, porque o indivíduo fora do corpo, como ele tem mais lucidez, ele sabe aquilo que é preciso, né? Aqui no corpo nós usamos algumas desculpas e alguns discursos muito do ego, muito decorrente de falta de conhecimento. Ah, eu não pedi para sofrer. Ah, eu não quero sofrer. Eu não quero esse limite, né? Como se fossem coisas ruins. Só que fora do corpo, o indivíduo sabe que precisa daquilo porque ele já fracassou nessas experiências anteriores e agora ele quer fortalecer isso no comportamento. Então, ele pode pedir esses, como ela diz aqui, esses ferretes, né? Esses pequenos conflitos, pequenas doenças para se fortalecer. Olha só, diante de muitas concessões, também solicitaste o ferretear de alguns fenômenos conflitivos
conflitivos, coisas internas do indivíduo que vinham de existências pregressas e precisam ser resolvidas. Então, por exemplo, se eu tenho um preconceito que eu trago do passado, isso hoje pode se apresentar como conflito perto dos valores que eu abrigo hoje. Hoje eu tenho valores que eu já venci, eu já não tenho mais aquele conceito falso do preconceito, mas eu posso trazer isso do passado e isso me causa conflito. Ok? Experimentaste solidão e dificuldade, dores e angústias complexas de solução, mas nunca te faltaram os socorros dos céus através de variados recursos que diminuíram o desencanto e a aflição. É o que Joana de Ângeles fala no livro Plenitude, que na prova o indivíduo passa por pequenas dores, por pequenas carências suportáveis, né? Ele pede para passar por esses experimentos para se fortalecer. Quero repetir aqui. Experimentaste a solidão e dificuldade. Estamos sujeitos a isso. O afastamento de alguém, uma viagem, a perda, uma desencarnação, mas não é algo que desmonta, que desestrutura a personalidade. É suportável. Mas nunca te faltaram os socorros dos céus através de variados recursos, que pode ser o consolo de um amigo, uma orientação espiritual, um passe, uma palestra que traz respostas para o indivíduo. A semelhança de um córrego que enfrenta escolhos no seu curso e impedimentos inesperados, avançaste vagarosamente e com segurança, vencendo o largo trecho do caminho. Somos eternos, não precisamos ter essa pressa doentia que só atrapalha. Tuas mãos suadas no trabalho e teus sentimentos estiolados não te impediram de avançar, e mesmo quando os joelhos se desconjuntaram, reuni as forças e prosseguias. E aí vamos fazer a reflexão no que está acontecendo e que provavelmente deixa a gente paralisado, angustiado, achando que não estamos avançando, que... Então, espera aí. Está doendo, tem algumas coisas desconfortáveis, mas continua, enfrentando essas situações e continuando. Porque vamos ganhando resistência, vamos vencendo etapas, não é? Às vezes não dá para tirar todos os impedimentos da frente para continuar. Às vezes nós temos que continuar com esses pequenos impedimentos que dificultam, mas não paralisa, e continuar. Então pode ser aquele chefe que pega no seu pé o tempo todo e você não sabe o que faz, mas você precisa levar comida para casa. Às vezes tem que suportar um pouco mais. Pode ser um momento difícil do seu filho que está entrando na adolescência, da sua filha, que está questionando tudo, e isso faz você ficar desanimado, achar que fracassou na paternidade, maternidade. E não, de repente é um problema do seu filho. Está difícil, dói de você ver o seu filho, a sua filha desse modo, mas você continua. Então a benfeitora está mostrando que apesar desses óbices, dessas dificuldades, nós devemos continuar. Tuas mãos suadas no trabalho e teus sentimentos estiolados não te impediram de avançar. Então não vamos ficar paralisados. Houve instantes penosos e sombrios sob cúmulos de tempestades que te vergastaram. Mesmo aí conseguiste perseverar e em nenhum momento pensaste em desistir. Porque quando a gente passa por um impacto muito grande, a gente pensa em desistir. Eu passei por um estresse difícil, uma situação complicada, e num primeiro momento eu pensei em deixar de dar um curso que eu estava dando.
né? Eu falei, eu não vou conseguir desenvolver esse tema, vai ser difícil de estudar, o tempo está bastante apertado. Eu pensei, a primeira coisa que eu tive como reação diante daquela dificuldade foi em abandonar um curso que eu estava dando. Aí passou um tempinho, deu uma esfriada, a poeira assentou, e eu vi que era muito importante continuar fazendo o que eu estava fazendo. Voltou todo o ânimo, toda a coragem, todo o desejo de continuar fazendo aquilo lá. Se eu tivesse de antemão já falado para as pessoas, olha, nós vamos parar por aqui, aí viria o arrependimento. Porque a situação assenta, né? E aí a gente recobra todos os nossos projetos, o nosso estado mental volta ao equilíbrio. Nós temos essa condição, né? Então, quando acontecer alguma coisa grave, tenha calma, deixa assentar a poeira para você tomar decisão. Não toma precipitadamente, né? Porque você deixa de fazer coisas importantes, depois não consegue mais, vem o arrependimento, aí isso reforça o mal-estar e cai num círculo vicioso, descendente. Você vai caindo no buraco. Continuando. O teu devotamento atraiu almas abnegadas de ambos os lados da vida, a fim de te auxiliarem no desiderato sublime a que dedicaste a existência. Essa é uma colocação da benfeitora que eu venho percebendo em alguns livros. A gente vai lendo mais e vai ficando mais velho, a gente vai assimilando mais, não é? Coisas que não víamos antes, vamos vendo agora. Então, esse esforço que nós fazemos de persistir apesar das dificuldades acaba atraindo benfeitores que são simpáticos a esse nosso movimento, a esse nosso esforço. E eles vêm nos ajudar. Em várias situações, eu já contei aqui o caso do Manuel Filomeno de Miranda, que fala de uma mulher que estava desgostosa com uma situação, e ela começa a fazer o estudo do Evangelho. E algumas amigas vão participar, e elas começam a estudar o Evangelho, fazer vibrações para os necessitados, e o benfeitor fala que este comportamento delas atraíam benfeitores interessados no progresso da humanidade, que periodicamente iam visitá-las e deixar os seus fluidos de alegria, de esperança, e elas ficavam enlevadas de fazer o Evangelho por causa dessas visitas. Olha que bacana. Então está aqui, vamos repetir? O teu devotamento atraiu almas abnegadas de ambos os lados da vida, encarnados e desencarnados, a fim de te auxiliarem no desiderato sublime a que dedicaste a existência. Então pode aparecer um encarnado que vem te dar força, estímulo, incentivo, alegria, e desencarnados que participa às vezes de uma reunião sua ou de uma prece e te deixa bons pensamentos, alegria, convicção de que tudo vai melhorar. Então depende de nós. Nós precisamos criar hábitos saudáveis, né? Você pode fazer o Evangelho na sua casa uma vez por semana, mas você pode ler o Evangelho todos os dias. Quando você chegar em casa à noite ou quando vai sair para o trabalho de manhã, você sentiu que o clima está um pouquinho diferente? Faz uma leitura, cria esse hábito, faça oração, entre em contato com os benfeitores espirituais. Aí você já começa a alterar toda a energia, começa a ficar mais contente, confiante, suporta mais algumas situações. Agora isso tem que se tornar um hábito. Continuando os nossos estudos. Lentamente a obra de amor planejada pelos guias espirituais da humanidade ergueu-se e começou a albergar os filhos do Calvário com doçura e encantamento. Algumas pessoas vêm com um projeto, né, de fazer, às vezes, o que ela fala aqui? Às vezes de montar um centro, fazer um trabalho voluntário com pessoas desabrigadas,
dar enxoval para gestantes, seja lá qual for o trabalho, que o indivíduo se engaja, e era uma proposta que ele tinha na vida espiritual, e com o passar do tempo, com o esforço que ele vai tendo, ele vai conseguindo levar esses projetos avante. E às vezes você tem intuição e fica com medo de entrar nesse projeto. Ah, não, mas não vai dar, as pessoas não vão ajudar. Ou, eu não estou preparado, aquelas desculpas. Apareceu a intuição, você tem uma ideia, começa a se envolver. As coisas vão ficando claras, as orientações vão aparecendo, né? E você vai conseguindo dar continuidade àquilo que você planejou no plano espiritual e saiu de lá preparado para isso. Tem recursos internos para levar avante seu projeto. Olha, gente, se você não pode sair de casa para fazer alguma atividade, faça na sua casa. Você pode estabelecer o projeto de todo dia, uma vez por semana ou quinzenal, fazer vibrações especiais para pessoas que têm problemas no casamento, para pessoas que têm problemas com filhos deficientes, para pessoas que estão passando por problemas de desemprego, pessoas que estão hospitalizadas. Qual é o trabalho que te chama a atenção? Faz um grupo de pessoas interessadas e fazem vibrações, a prece e a vibração para estas pessoas que estão em crises em suas reencarnações. Tá aí, você está fazendo o bem. Você vai atrair os benfeitores que trabalham pelo progresso da humanidade. Continuando, deixa eu ver onde eu parei. Choveram perseguições de ambos os planos, o material e o espiritual, e continuaste sorrindo e chorando, fiel àquele que te convidou, que é Jesus Cristo. Pessoas que vão aparecer e falar, você está louco, você está perdendo o juízo, você agora só pensa em fazer o bem, você parou de beber, ou põe obstáculo, né? Vocês não vão conseguir, vocês não têm condições, vocês são sonhadores. Deixa falar. Falaram de Jesus? Por que não vão falar de você? Deixa falar. O seu compromisso, o nosso compromisso, como Joana de Ângeles sempre fala nos livros dela, o nosso compromisso é com Jesus. Não é com o falatório dos outros, com as objeções que vai aparecer. Deixa falar. Aliás, coloca nas suas vibrações essas pessoas que falam mal de você. Deseja o bem delas. Elas estão equivocadas e depois vão acordar. Mas você desistir de um projeto, desistir de um crescimento pessoal por causa da ideia de alguém? Como assim? Como que você pode paralisar as suas coisas por causa da fala dos outros? E se Jesus tivesse paralisado o seu projeto de instalar o reino de Deus no planeta, no nosso coração, por causa dos seus opositores, como estaria o planeta? Não, ele mostrou lá intrepidez, ele enfrentou, ele tinha um propósito e conseguiu levar avante. Não desista dos seus projetos se você está com Jesus. O nosso compromisso é com Jesus e não com o falatório dos outros. Gente, eu vou continuar a semana que vem porque ainda tem mais material para ler neste capítulo que é muito precioso para o nosso crescimento. O livro estudado é o de Joana de Ângeles, o último, Luz nas Trevas. O capítulo é Sofrimento e Amor. Muito obrigado a todos, tenham uma boníssima semana e até o próximo encontro. Até mais. Você ouviu Desafios e Soluções.